Olá, minha gente querida! Seja muito bem-vindo ao canal Verdade Dita, o cantinho onde a vida real ganha voz, onde as lembranças de ontem se transformam em lição para hoje. Aqui, cada história é como um fio de costura que nos conecta ao passado, ao coração e àquilo que realmente importa, nossas raízes. Hoje eu convido você a se sentar com calma, pegar um cafezinho e abrir o coração, porque o que vou contar não é invenção de novela, é verdade vivida, é lágrima guardada, é memória que insiste em não se calar. Mas antes de começar, já deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais a espalhar essas histórias para mais gente. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho, porque aqui toda semana tem relato que emociona, inspira e, quem sabe, cura um pedacinho da sua alma também. Porque, como a vida já me ensinou, compartilhar é a forma mais bonita de seguir em frente. Agora, respira fundo e vem comigo. Capítulo 1. As lembranças que a alma não esquece. Meu nome é Dona Lourdes, mas quase ninguém me chama assim. Aqui na vila, todo mundo me conhece como Lurdinha da Venda. Já se vão 87 anos de estrada, meu filho. E o coração, mesmo cansado, ainda guarda histórias que parecem ter acontecido ontem. Tem coisa na vida da gente que não passa, não some, só fica ali, quietinha num canto da alma, esperando a hora certa de ser contada. E agora, que os cabelos já estão todos brancos e as mãos enrugadas, senti que chegou a hora de abrir o baú do meu passado. Não para chorar o que passou, mas para deixar esse rastro registrado. Porque, veja bem, quando a gente vai embora, não leva nada a não ser as lembranças. E o que fica? Fica o que a gente deixou plantado no coração dos outros, seja alegria ou tristeza. Por isso tô aqui, nesse canal, para dividir um pedaço da minha vida com vocês. Se essa história tocar seu coração, se de algum jeito lembrar das dores que você carrega no peito, clica ali para se inscrever e me faz companhia nos próximos capítulos. Porque não tem nada que cure mais as feridas da alma do que o abraço silencioso de quem entende o que a gente passou. A minha história começa lá nos rincões de Minas Gerais, numa cidadezinha esquecida chamada Santa Esperança do Norte. Nome bonito, né? Pena que de esperança, naquela época, a gente só tinha mesmo o nome. A vida era dura como chão de pedra batida. A gente morava num barraco de madeira sem pintura, com um telhado que mais deixava a chuva entrar do que proteger. O fogão era a lenha. A luz vinha do lampião e a água do poço lá no mato. Mas o que mais tinha naquela casa era criança 9 ao todo, todos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Eu era a terceira, com 11 anos na época. Meu pai, o seu Aristides, era um homem grande, de voz grossa e mãos calejadas. Quando estava de bom humor, fazia a gente rir com suas histórias da roça. Mas a verdade é que quase sempre ele estava com o humor virado. Mexia com garapa que queimava por dentro. Dessas que a gente nem fala o nome aqui porque o YouTube não gosta. E quando tomava, ficava meio desatinado. Falava alto, quebrava coisa e sumia no mundo por dias. Tinha hora que a gente nem sabia se ele ia voltar. Minha mãe, a dona Nazária, era o oposto dele. Pequena, franzina, mas forte como raiz de mangue. Nunca a vi reclamar da vida. Trabalhava feito formiga, lavava roupa no rio, costurava pra fora, limpava a casa de família e ainda achava tempo de fazer mingau pra gente dormir. Nunca vi mamãe de vestido novo, nem com batom no rosto. A beleza dela era a resistência.
Mas tinha uma coisa que doía até nos olhos de olhar. A nossa irmã caçula, a Yolanda. Era como se Deus tivesse deixado um raio de sol cair dentro da nossa tapera. Loirinha, dos olhos verdes, pele clara. Não parecia puxar a ninguém da família. As vizinhas até comentavam baixinho que ela devia ser filha de outro pai, mas mamãe sempre defendia com firmeza. É minha filha sim, igual a todos os outros. Só veio diferente. E ela era mesmo diferente. Enquanto a gente andava com os pés rachados do chão quente e as roupas cheias de remendo, a Yolanda parecia uma flor nascida entre as pedras. Todo mundo da vila notava. Era como se ela carregasse um brilho que o mundo queria para si. Foi aí que as coisas começaram a desandar de vez. Papai sumiu por semanas, depois por meses. Mamãe ficou sozinha com a penca de filhos. Tentei ajudar como pude. Com 11 anos, virei irmã, mãe. Dava banho nos pequenos, buscava água, aprendi a cozinhar. A gente comia o que tinha quando tinha. Mamãe, que sempre voltava tarde, mas voltava, começou a sumir também. Dizia que ia fazer faxina na casa de uma senhora importante lá do centro, mas demorava muito para voltar. Chegava com cheiro de perfume que não era dela. Às vezes passava a noite fora. A gente esperava em silêncio, com medo. Os pequenos perguntavam: "Cadê a mamãe, Lurdinha?" E eu dizia que logo ela vinha, mesmo sem acreditar muito nisso. Até que chegou uma quarta-feira chuvosa, daquelas que o barro escorrega e o céu parece desabar. Mamãe saiu cedo, como sempre. Disse que ia trazer comida. E nunca mais voltou. Nos dias que seguiram, fomos vivendo do que os vizinhos davam. Dona Zulmira trazia prato de angu. O seu dito dava um pedaço de abóbora. Eu já tinha largado os cadernos fazia tempo. Trabalhava como podia. Lavava, varria, catava lenha. A vida era pesada. Mas a pior dor ainda estava por vir. Foi numa tarde quente. Dessas que o sol parece ferver o mundo, que a verdade caiu como tijolo na cabeça da gente. Dona Zulmira chegou devagar, com os olhos baixos, sentou na beirada do caixote que a gente usava de banco e disse: "Lurdinha, minha filha, preciso te contar uma coisa. Vi sua mãe na cidade grande. Ela entregou a Yolanda para uma família rica. Meu coração parou. O sangue sumiu do corpo. Yolanda, nossa florzinha, dada, levada. Por quê? Dona Zulmira disse que o casal queria muito uma filha bonita. Ofereceu dinheiro e mamãe aceitou. Assim, sem mais nem menos. Como quem entrega um passarinho engaiolado para nunca mais ver. Naquela noite, chorei abraçada com a blusa velha da Yolanda, com o cheiro que ainda restava. Me perguntei: será que ela lembra da gente? Será que tá bem? Será que sabe que tem irmãos que ainda chamam o nome dela antes de dormir? Essa foi a ferida que nunca cicatrizou direito, meu filho. O abandono da mãe doeu. Mas a perda da minha irmã foi o que abriu o buraco no coração que nunca mais se fechou. E é por isso que estou aqui, te contando tudo isso. Porque tem coisa que a gente não pode guardar só pra gente. Tem história que precisa ser contada para não virar silêncio eterno. Capítulo 2. Quando a infância termina cedo demais. Depois que mamãe desapareceu naquela quarta-feira, nada mais foi como antes. A gente acordava e dormia sem saber se ela voltaria. Cada barulho no portão fazia o coração bater mais forte. Mas os dias viraram semanas, e a esperança começou a sumir como fumaça no vento. Eu, que ainda tinha só 12 anos, virei adulta de um dia para o outro. Era a mais velha entre os que ficaram. O Joca, meu irmão mais velho,
Tinha ido trabalhar num garimpo no Pará meses antes e nunca mais deu notícias. Os que restaram estavam comigo ali naquela casa de barro, lutando pela sobrevivência. Éramos 7 ao todo. Eu, a Zuleika, com 12 anos. Depois vinha a Rita, de 10. O Paulinho, de 8. A Dora, com 6. Os gêmeos Tiago e Thales, com 4. E a caçulinha Neide, com 2 aninhos apenas. O chão da nossa casa era de terra batida. O telhado, feito de palha, deixava a chuva entrar direto. A comida, quando tinha, era pouca. Quando não tinha, a gente fingia que estava sem fome e dormia mesmo assim. Lembro de uma noite em que a Rita me perguntou sussurrando: Zuleika, será que a mamãe esqueceu da gente? Não, minha irmã, eu disse, tentando esconder a dor no peito. Ela só deve ter demorado mais do que o normal. Mas por dentro, eu já sabia a verdade que doía mais do que qualquer fome. Ela não ia voltar. E se voltasse, talvez nem quisesse a gente de novo. Começamos a viver com a ajuda dos vizinhos. A dona Ivonete, que morava no fim da rua, levava um prato de feijão com farinha de vez em quando. O seu Ademar, dono da venda, deixava a gente pegar pão dormido no fim do dia. Mas ninguém podia cuidar da gente para sempre. Tive que abandonar a escola, onde eu mal tinha aprendido a escrever meu nome. Comecei a oferecer serviço nas casas das redondezas. Lavava roupa, limpava quintal, carregava água do poço para as senhoras mais velhas. Cada moedinha que eu ganhava virava fubá, arroz, sabão ou um pouco de sal. A Rita cuidava dos menores enquanto eu saía para trabalhar. A pequena Neide andava com a fralda de pano toda remendada, sempre no colo da Dora, que era mais pequena que a boneca que ela carregava. Com o tempo, os vizinhos começaram a comentar. Alguns sugeriam que chamássemos a autoridade, que fosse atrás do conselho. Mas naquela época, interior de Pernambuco, década de 50, era cada um por si. O povo mal sabia o que era proteção social. Quem perdia pai e mãe, aprendia a se virar. E a gente se virou. O que mais doía era o silêncio da casa. Antes, mesmo com pouco, a risada das crianças preenchia os cantos. Agora, tudo era seco, calado, medido. Até o choro era baixinho, como se a gente tivesse vergonha de sofrer. Eu ainda pensava todos os dias na Yolanda, a irmãzinha mais nova que mamãe tinha dado para uma família estranha. Era o único bebê que não ficou com a gente. Isso nunca saiu da minha cabeça. Às vezes, me pegava imaginando ela num quarto quentinho, com um lençol cheiroso, cercada de brinquedos. Será que ainda se lembrava dos nossos rostos? Será que chamava outra mulher de mãe? Uma tarde, a dona Ivonete me chamou no portão. Zuleika, minha filha. Ouvi dizer que sua mãe tá morando em Aracaju agora. Parece que casou com um homem da cidade grande. Naquele instante, senti um misto de raiva, mágoa e tristeza. A mulher que me pôs no mundo tinha seguido em frente, começado uma nova vida e nos deixado para trás, como quem esquece uma mala na estrada. Mas eu não podia me dar o luxo de ficar remoendo isso. Ainda havia 6 crianças dependendo de mim. Precisava ser forte, ou pelo menos fingir que era. Teve um dia em que cheguei em casa à tarde da noite, com os braços doendo de tanto lavar roupa, e encontrei os pequenos dormindo encolhidos no chão. A Dora cobria os gêmeos com um pano velho, e a Rita cochilava sentada, segurando a Neide no colo. Sentei ali no batente da porta e chorei em silêncio, segurando a vontade de gritar com o mundo. Eu não queria ser mãe naquela idade. Não queria ter que cuidar de 6 irmãos, nem viver com o medo de não ter o que comer no dia seguinte.
Mas eu não tinha escolha. A vida tinha decidido por mim. E quando a vida decide, a gente abaixa a cabeça e segue. Uma noite, sonhei com minha mãe. No sonho, ela aparecia com um vestido branco e sorriso leve, segurando a mão da Yolanda. Me dizia que sentia muito, que ia voltar, que tudo ia dar certo. Acordei com o travesseiro molhado de lágrimas e um aperto no peito que durou o dia inteiro. Os anos passaram devagar e a infância foi ficando cada vez mais distante. As brincadeiras deram lugar à responsabilidade. Os sonhos viraram necessidades. Mas dentro de mim, a criança que eu fui ainda esperava que alguém viesse dizer que tudo ia ficar bem. E essa é uma das verdades mais doloridas que aprendi. Quando se cresce sem pai nem mãe, a gente não se torna adulto, a gente vira sobrevivente. Capítulo 3. Quando a solidão encontra parceria, o tempo passou, como sempre passa, mesmo quando a gente não quer. E lá estava eu, com 15 anos, e a alma velha de tanto sofrer. Já tinha visto mais ausência do que abraço, mais dor do que carinho, mais pranto do que festa. As crianças, meus irmãos, iam crescendo como dava. Cada um à sua maneira, com as roupas doadas que não serviam direito, com sapato de número errado ou só um pé. A gente já nem contava os dias no calendário. Só esperava que não chovesse demais e que o arroz durasse até o fim da semana. Foi numa dessas tardes de sol quente, quando eu voltava da casa da dona Marinalva, onde fazia faxina, que conheci o seu Antero. Um homem simples, calado, com o rosto queimado do sol da lavoura e as mãos que pareciam pedra de tanto trabalhar. Ele carregava 2 sacos de milho no ombro e, mesmo com o peso, me ofereceu um sorriso discreto. "Boa tarde, menina. Precisa de ajuda com esses baldes aí?" Olhei para ele, desconfiada. Eu tinha aprendido cedo que o mundo nem sempre era gentil com meninas sozinhas. Mas algo no jeito dele, talvez os olhos baixos, ou o tom de voz me fez aceitar. "Se puder ajudar, agradeço." A cisterna tá longe. Daquele dia em diante, seu Antero passou a cruzar meu caminho com mais frequência. Um dia, trazia 2 ovos caipiras. No outro, deixava um pacote de fubá perto do portão. Nunca pedia nada. Só olhava os meninos correndo descalços no terreiro e dizia: "Valente, essa sua família. Você é uma moça forte." E eu respondia com um sorriso meio triste. Porque forte a gente aprende a ser quando não tem outra opção. O povo da vila começou a comentar: "Lá vai o Antero atrás da moça da casa abandonada." Uns achavam graça, outros torciam o nariz. Mas ninguém sabia da minha vida. Nem ele sabia tudo. Um dia, tomei coragem e me contei: "Antero, eu não sou mulher para ninguém. Tenho 6 crianças para criar. Não tenho pai, nem mãe, nem estudo. Não tenho tempo para namoro, nem cabeça para sonhar." Ele ficou calado um instante. Depois falou com calma: "Lourdes, eu também não tô atrás de romance bonito. A vida já me ensinou que amor não vive só de palavra doce. Mas se você topar, a gente pode se ajudar." Demorei a responder. Mas depois de tantas perdas, de tanta luta sozinha, aquele homem simples e honesto parecia uma sombra de descanso num dia muito quente. Nos juntamos assim, sem alarde. Não teve igreja, nem vestido, nem buquê. Só um aperto de mão e um acordo entre 2 corações cansados. Ele trouxe suas poucas coisas para nossa casa, consertou o telhado que vivia pingando e fez um puxadinho com as telhas que achou no lixão da cidade. Não era o lar dos sonhos, mas era o nosso. Com ele, as coisas começaram a melhorar. Tinha comida na mesa todos os dias.
ainda que fosse só angu e couve. Os meninos passaram a chamar ele de seu neto. Uma mistura carinhosa de Antero com tio. E ele gostava. Dava bronca quando precisava, mas também levava as crianças no rio, ensinava a pescar, fazia brinquedo de madeira nos dias de domingo. Antero não era homem de abraço, mas era homem de presença. Nunca me deixou dormir, sem saber se o feijão ia dar no dia seguinte. Nunca levantou a voz comigo. E só isso, para quem veio de onde eu vim, já era muito. Quando tive meu primeiro filho, o Miguel, ele chorou. Disse que nunca imaginou ser pai, quanto mais de uma casa cheia. Depois vieram a Mariana e o Davi, meus 3 filhos, que eu amei com a mesma força com que tinha amado meus irmãos menores. Porque para mim, filho é quem nasce do ventre e também quem nasce da coragem da gente. Mas mesmo com a vida andando, uma coisa nunca saiu do meu pensamento, Yolanda. Às vezes, quando eu via uma menina loira na feira, com vestidinho rodado e sapatinho de verniz, meu coração parava um instante. Será? Não. Impossível. Mas será? Anos se passaram assim. Antero trabalhando nas roças vizinhas, eu lavando roupa para fora, os filhos crescendo. Os irmãos indo tomar seus próprios rumos. Cada um seguiu como pôde. Rita casou com um rapaz caminhoneiro. Tiago e Thales viraram ajudantes de pedreiro. Paulinho virou marceneiro. Neide estudou até o 2º ano e virou babá na cidade. Nossa vida, que começou no barro e no abandono, foi se ajeitando. Não ficou perfeita, mas ficou digna. E isso, meu filho, é o que muita gente com dinheiro não tem. Dignidade. O mais curioso é que, mesmo sem prometer amor de novela, Antero ficou comigo até o fim dos seus dias. Se foi numa manhã fria de junho, dormindo, não sofreu. Partiu com a mesma paz com que chegou na minha vida. Fiquei viúva com quase 60 anos, mas não me senti sozinha. Porque ao meu redor, havia gente que eu criei, gente que me chamava de mãe, de vó, de tia. Gente que me respeitava. E isso é tudo. Hoje, sentada nessa varanda com os pés inchados e o coração em paz, eu olho para o quintal e vejo os netos brincando. E me pergunto, se eu tivesse dito não pro Antero, teria sobrevivido? A resposta me vem como brisa de fim de tarde. A vida é mais leve quando se caminha acompanhado. Nem sempre por amor romântico, mas por parceria verdadeira, dessas que segura sua mão na hora da queda e reparte o último pedaço de pão. Capítulo 4. A volta que a vida deu. Já fazia mais de 20 anos que a Yolanda tinha sido levada daquela casa humilde de chão batido e paredes rachadas. Os dias tinham se misturado. As crianças cresceram, os fios brancos vieram e a esperança foi se apagando devagar como lamparina quando falta querosene. Eu já era Dona Lourdes para a vizinhança. Mãe de 3, segunda mãe de outros 6, e viúva de um homem bom que me ensinou o valor do silêncio e da presença. A vida, embora dura, tinha me dado certa tranquilidade. Mas a ferida da Yolanda nunca se fechou de verdade. Foi então que numa terça-feira qualquer, dessas que a gente já acorda com a roupa do tanque esperando, a vida decidiu me surpreender. Eu estava na feira de São Bento do Sul, cidade onde morava havia alguns anos, vendendo meus bolos de fubá e os pães caseiros que a vizinhança tanto gostava. Uma senhora conhecida me acenou de longe, o rosto animado. Lourdes, você já ficou sabendo da novidade? Que novidade, mulher? Só se for a chuva que tá vindo. Ela riu e chegou mais perto, baixando a voz como quem vai contar segredo. Vai ter casamento grande aqui na matriz sábado que vem.
A noiva é aquela moça linda da família do Silveira. Dizem que foi adotada quando era pequenininha. Loira, dos olhos claros. Uma princesa, criada como filha legítima, mas não é do sangue, não. A cada palavra, meu coração batia mais forte. A família Silveira era das mais influentes da cidade, donos de padaria, loja de tecido e até da escola particular. E aquela descrição, loira, olhos claros, adotada, não podia ser. Mas e se fosse? Como é o nome da moça? Perguntei, tentando parecer desinteressada. Isadora. Isadora Silveira. Vai casar com o filho do doutor Germano, advogado lá da capital. Casamento de princesa. Isadora. Não era o nome que minha irmã tinha. Mas também, quem cria costuma trocar nome de filho adotado. Ainda mais naquela época. Para esquecer o passado, como diziam. Voltei para casa com a cabeça girando. Cada passo parecia flutuar. Será que era ela? Será que minha Yolanda estava viva? Ali? A poucos bairros de mim? Sem saber que a irmã dela vendia pão na feira? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cadeira de palha, olhando pro breu lá fora e pro vazio dentro de mim. Uma parte dizia para deixar quieto, que talvez eu estivesse me apegando a algo que não existia mais. Mas outra parte, aquela que nunca desistiu da Yolanda, gritava: vai atrás. Descobre a verdade. No dia seguinte, fui até a casa do Silveira, dizendo que queria oferecer meus quitutes pro casamento. Fui recebida por uma funcionária simpática, que me levou até os fundos da casa. E ali, no quintal grande cheio de flores caras, eu vi ela, a noiva. A moça do vestido azul claro. A Isadora. Quando ela virou e me olhou, meu mundo parou. Era como se eu tivesse voltado no tempo. Aqueles olhos verdes, o cabelo loiro, o jeitinho de inclinar a cabeça. Era ela. Podia ter outro nome, outra casa, outra vida. Mas era a Yolanda. Ela me cumprimentou com educação, sorriu e elogiou meus pães. Não demonstrou nenhum sinal de reconhecimento. Mas por que demonstraria? Tinha sido levada ainda bebê. Fui embora com um nó na garganta. Era ela. Eu tinha certeza. Mas e agora? Contar tudo assim, na véspera do casamento, podia virar a vida dela do avesso. E se ela não quisesse saber? E se me rejeitasse? Passei dias lutando comigo mesma. Até que na sexta-feira, um dia antes do casamento, recebi um bilhete inesperado. Uma das moças da casa do Silveira veio trazer. Dona Lourdes, a senhora me parece familiar. E desde aquele dia na cozinha, não consigo tirar isso da cabeça. Posso te encontrar hoje à noite no jardim atrás da igreja? Isadora, o coração quase saiu pela boca. Dobrei o papel com as mãos trêmulas e esperei o sol se pôr. Às 8 da noite. Lá estava eu, sentada num banco de pedra no jardim da igreja, onde só os vagalumes iluminavam a escuridão. Quando vi aquela figura delicada se aproximando, senti que a vida estava prestes a me devolver algo que me foi tirado há décadas. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. O cheiro de terra molhada e jasmim tomava conta do ar. A senhora me conhece de onde? Respirei fundo. Era hora. Não sei se você vai acreditar, minha filha, mas eu sou sua irmã. O nome da sua mãe era Nazária e o seu nome de batismo era Yolanda. Ela me olhou com os olhos arregalados. As lágrimas brotaram antes mesmo que ela pudesse dizer qualquer palavra. Yolanda, sussurrou. Assenti. Com os olhos também marejados,
Você foi levada muito novinha. A mãe, ela achou que estava fazendo o melhor. E eu fiquei. Fiquei com todos os outros, cuidando deles. Mas nunca parei de pensar em você. Ela colocou a mão sobre a minha com delicadeza. Eu sempre senti que faltava algo. Como se existisse um pedaço de mim que eu nunca tinha conhecido. Agora eu entendo o que era. Ficamos ali por muito tempo. Mãos entrelaçadas. Duas mulheres marcadas pelo destino, mas unidas pelo sangue e pela saudade. Naquela noite, eu soube. Às vezes, a vida demora, mas traz de volta o que é nosso. Capítulo 5. Quando a verdade não cabe no silêncio. Depois daquele encontro no jardim da igreja, em que Isadora descobriu que era a Yolanda que eu procurei por tantos anos, nada mais voltou a ser igual dentro de mim. E dentro dela também. Nos dias seguintes ao casamento, que foi uma verdadeira festa de novela, com direito a tapete de flores e orquestra ao vivo, minha irmã desapareceu do mapa. Não respondeu meu bilhete. Não apareceu na feira. Nem me mandou recado pelas funcionárias da casa do Silveira. Achei que talvez tivesse se arrependido. Que passada a emoção do reencontro, preferisse manter a vida que construiu, longe da origem humilde e das dores que vinha junto com ela. Tentei entender. Tentei aceitar. Mas não vou mentir, meu filho. Dói ser esquecida 2 vezes pela mesma pessoa. Foi então que, numa manhã de quarta-feira, uma Kombi azul parou em frente à minha casa. Dela desceu Isadora, agora sem vestido chique, sem maquiagem de festa, sem colar de pérolas. Vestia uma saia simples, blusa de algodão, e carregava nos olhos um misto de ansiedade e medo. "Posso entrar?" perguntou, já com a voz embargada. "A casa é sua." Minha filha respondi, abrindo o portão. Nos sentamos à mesa da cozinha. Preparei um café coado na hora, coloquei os biscoitinhos de nata que eu sempre deixo guardado e esperei que ela começasse. Lourdes. Eu precisei de uns dias para entender tudo isso. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Descobrir que fui adotada já era algo que eu sabia. Mas saber que fui entregue e escolhida enquanto meus irmãos ficaram. Isso machuca. Suspirei fundo. Não era fácil para mim também. Mas sabia que aquela conversa precisava acontecer. Você tem razão de se sentir assim. Mas eu te peço. Ouve meu lado. O nosso lado. A verdade inteira. Ela assentiu em silêncio. E eu comecei. Quando a mamãe se viu sozinha com 9 filhos e sem saber se o pai de vocês ia voltar, ela se perdeu. Não tinha comida. Não tinha apoio. Não tinha estudo. Um casal da cidade passou pela vila, se encantou com você e ofereceu ajuda. No começo, falaram em cuidar temporariamente. Depois, ofereceram adoção. A mamãe aceitou, mas a verdade é que eles ofereceram dinheiro. E ela aceitou. Isadora fechou os olhos com força. Engoliu em seco, mas não chorou. Apenas murmurou. Então foi isso. Fui trocada por notas. Foi um erro terrível, minha filha. Eu mesma nunca aceitei. Chorei todas as noites por você. Fiquei com raiva da mamãe por muito tempo. Mas depois que virei mãe também, entendi que tem gente que desiste por medo, não por maldade. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou: "E vocês? Como sobreviveram?" Com a ajuda dos vizinhos, da fé e da força que Deus deu. Eu tinha 12 anos quando a mamãe desapareceu. Virei mãe antes de virar mulher. Cuidava dos pequenos, trabalhava lavando roupa, deixava de comer para dar comida para eles. Não foi fácil,
Mas a gente cresceu. Machucado? Sim, mas de pé. E ela? Nossa mãe. O que foi feito dela? Sumiu. Depois de anos, apareceu doente. Fraca. Quase irreconhecível. Tentamos conversar, entender. Mas ela já não era mais a mesma. Viveu esquecida num asilo até o fim dos dias. Fui no enterro. Levei flores. Perdoe como pude. Isadora abaixou a cabeça, os olhos marejados. Não sei se consigo perdoar. Não sei se um dia vou entender. Ninguém é obrigado a entender, filha. Mas saiba, você foi muito amada. Mesmo de longe. Cada vez que eu via uma criança loira na rua, meu coração doía. Cada vez que fazia um bolo de fubá, lembrava do seu cheirinho quando bebê. Nunca deixamos de te amar. Só. Faltou a chance de mostrar. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Tocou a minha com suavidade. Lourdes. Será que os outros irmãos gostariam de me ver? Sorri, com lágrimas nos olhos. Eles esperam esse dia desde que aprenderam a falar seu nome. Naquela tarde, levei Isadora até a casa da Rita, nossa irmã do meio, que morava na mesma cidade. Depois fomos na vila onde o Tiago virou marceneiro, no sítio do Thales, e na pequena loja de artesanato da Neide, a caçula. Cada reencontro foi um pedaço do coração dela que se encaixava no lugar. As mãos se tocavam, os olhos se reconheciam, mesmo depois de tantos anos. Tinha risada, choro, silêncio, abraço. Tinha história mal contada, mágoa antiga, mas acima de tudo, tinha amor escondido no tempo. No fim da noite, Isadora me abraçou como quem abraça uma vida que havia sido perdida e disse: "Obrigada por ter me procurado. Obrigada por ter contado a verdade. Mesmo doendo. Às vezes, é só assim que a gente encontra paz." E ali, naquele quintal simples, com cheiro de bolo quente e lenha queimada, entendi que a verdade não destrói quando é contada com amor. Ela liberta, mesmo que antes machuque. Capítulo 6. Quando dois mundos se olham pela primeira vez, os dias que se seguiram ao reencontro de Isadora com seus irmãos de sangue foram de emoção, reflexão e também de silêncio. A alegria da descoberta vinha acompanhada de um peso difícil de carregar. Como contar a verdade àqueles que a criaram com tanto zelo? Ela morava com os pais adotivos, Álvaro e Dona Clarice, numa casa ampla no bairro nobre de Cachoeira Velha, cidade serrana do sul de Minas. Gente de nome, de missa aos domingos, que fez questão de dar à filha tudo do bom e do melhor. Escola particular, curso de piano, viagens de férias, festas de aniversário com vestido rodado e vela colorida. Mas, como me dizia a própria Isadora, Lourdes, sempre senti que faltava algo. Agora eu sei. Faltava minha história inteira. Na semana seguinte, ela me procurou no portão, com os olhos firmes, embora visivelmente cansada. Decidi, Lourdes. Hoje vou contar tudo pro papai e a mamãe. Quero que saibam da verdade. Quero que conheçam vocês. Chega de viver entre muros invisíveis. Eu respirei fundo. Sabia que não seria fácil. Dona Clarice era uma mulher de modos refinados, mas com um orgulho que doía de ver. O senhor Álvaro, mais discreto, preferia evitar conflitos. Ambos nunca contaram os detalhes reais da adoção. Apenas diziam que haviam salvado Isadora de um destino triste. Ela me pediu que fosse com ela. No começo, hesitei, mas vi que ela precisava de mim ali, como uma ponte viva entre o ontem e o agora. Chegamos na casa deles por volta das 3 da tarde.
o jardim bem aparado, as cortinas brancas, tudo no mesmo lugar de sempre. Dona Clarice nos esperava na varanda, sentada com a xícara de porcelana na mão. Senhor Álvaro lia jornal, com os óculos na ponta do nariz. Boa tarde, mamãe. Papai, podemos conversar? Disse Isadora com calma. Claro, minha filha. Entre, respondeu o pai, levantando-se. Sentamos na sala, uma de frente para os outros, como quem vai jogar uma verdade antiga sobre a mesa. Quero que conheçam alguém. Esta é Lourdes, minha irmã de sangue. O silêncio foi imediato. Dona Clarice arqueou as sobrancelhas, largando a xícara no pires com um leve tremor. Senhor Álvaro apenas dobrou o jornal devagar, como se ganhasse tempo para processar. Irmã? Perguntou Clarice, quase num sussurro. Que história é essa, Isadora? Ela então contou. Sem exageros, sem acusações, apenas a verdade. Que havia sido adotada aos 3 anos, que sua mãe biológica não tinha condições, que foi criada com amor, sim, mas que tinha uma família que sempre a procurou, e que agora havia reencontrado essa família e queria que todos se conhecessem. Lourdes cuidou dos meus irmãos quando nossa mãe sumiu. Foi ela quem me reconheceu, mesmo depois de tantos anos, disse, colocando a mão sobre a minha. Dona Clarice respirava fundo, tentando manter a compostura. E o que espera de nós, minha filha? Que aceitemos isso assim? Como se fosse simples. Isadora segurou firme a mão da mãe. Espero que entendam que eu não estou rejeitando vocês. Jamais faria isso. Vocês são meus pais. Sempre serão. Mas preciso ser inteira. E minha metade perdida estava com Lourdes e os outros. Foi Senhor Álvaro quem falou, com voz baixa e pesarosa. A verdade sempre cobra seu preço. Sabíamos que esse dia poderia chegar. Só não esperávamos que fosse agora. Dona Clarice olhou para mim pela primeira vez. Um olhar que misturava curiosidade e receio. Depois, se levantou e foi até a janela. Ficou lá por um tempo, de costas. Quando voltou, disse: Lourdes, eu cuidei dela como se tivesse saído de mim. Dei tudo. Escola, saúde, amor. Ela nunca faltou nada. Levantei também. Falei com o coração, sem rodeios. Eu sei, Dona Clarice. E lhe agradeço por isso. Foi a senhora que deu a ela o que eu jamais poderia. Não vim tirar nada, nem disputar lugar. Só queria vê-la de novo. Saber que está bem. Houve mais silêncio. Então, Isadora, com os olhos brilhando, pediu: podemos tentar conviver? Eu quero que meus irmãos conheçam vocês. Quero que meus filhos, quando tiver, saibam de onde vim de verdade. Quero que um dia, quando perguntarem, eu não precise mentir. Dessa vez, foi Dona Clarice quem respirou fundo e respondeu: se isso te faz feliz, minha filha. Vamos tentar. Não é fácil, mas vamos tentar. Naquele dia, eu vi 2 mundos se tocarem com cautela, mas sem guerra. Vi orgulho baixar a guarda e amor vencer o medo. Não virou conto de fadas, mas virou caminho possível. Semanas depois, recebemos todos em casa. Dona Clarice, Senhor Álvaro, Isadora e até o genro, o moço Ricardo, comeram bolo de milho. Tomaram café coado e ouviram as histórias dos irmãos esquecidos pelo tempo. Foi bonito de ver. Meio desajeitado no começo. Sim, mas cheio de boa vontade. Teve riso tímido, abraço apertado e até troca de receita entre Clarice e a Rita.
A vida não remenda o passado como se fosse pano rasgado, mas permite costuras novas, se a gente tiver coragem de tentar. E naquele dia, sentada ao lado da minha irmã recuperada, olhando nossas famílias se conhecendo, entendi que o amor mesmo nascido em dor pode florescer onde antes só havia silêncio. Capítulo 7. A colcha que a vida costurou. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, estou sentada na minha velha cadeira de balanço, no alpendre da casa simples onde criei meus filhos. Recebi meus irmãos e reencontrei minha irmã perdida. O tempo passou ligeiro, e eu, Lourdes da Feira, agora sou conhecida por aqui como Vó Lourdinha. Já são 88 anos nas costas, muitos calos nas mãos e uma alma carregada de lembranças. Mas sabe, meu filho, se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que ninguém caminha sozinho por tanto tempo sem deixar pegadas fundas no coração de alguém. Isadora, ou melhor dizendo, Yolanda, como foi batizada quando bebê, hoje é uma senhora elegante e serena, com seus 60 e poucos anos. Casou-se com Ricardo, aquele moço da capital que, mesmo vindo de família tradicional, abraçou com carinho as raízes da esposa, sem preconceito ou orgulho bobo. Tiveram 3 filhos lindos, que cresceram sabendo de onde a mãe veio. Nunca houve segredo entre eles. A verdade, mesmo quando machuca, ensina. E foi isso que ela quis para os filhos: verdade e amor. Nos aniversários e festas de fim de ano, a casa da Yolanda enchia com gente de tudo quanto é lado. O Silveira de um lado, de roupa alinhada e jeito contido. E nós, os da roça, barulhentos, simples, mas com o coração grande. No começo, era estranho. Mas com o tempo, as risadas começaram a se misturar. E as diferenças viraram motivo de curiosidade, não de distância. Lembro de uma vez que a dona Clarice, mãe adotiva da Yolanda, ajudou a preparar o arroz doce na nossa festa de São João. Todo mundo parou para ver. Era ela, toda engomada, com a colher de pau na mão, perguntando: Lourdes, é com leite condensado ou com leite da roça? Urindo. Aqui é leite da vaca mesmo, Clarice. Mas se quiser enfeitar com leite doce, fica à vontade. E ela riu também. Ali, naquela cozinha pequena, 2 mundos se entenderam, sem precisar de muitas palavras. Meus filhos cresceram, tiveram filhos, e agora já são os bisnetos correndo pelo quintal. Crianças que não fazem ideia da dor que foi costurar essa família, mas que vivem o presente com leveza e alegria. Outro dia, sentadas eu e Yolanda na varanda, vendo a meninada brincar, ela me disse: Lourdes, fico imaginando como teria sido minha vida se tivesse crescido com vocês. Pensei um pouco antes de responder. Porque também já me perguntei isso tantas vezes. Talvez tivesse sido mais dura. Talvez não tivesse piano nem vestido bonito, mas teria tido a Rita dividindo o pão, o Thales contando história de bicho, o Tiago fazendo carrinho de madeira e eu te cobrindo à noite, cantando baixinho para espantar o medo. Ela suspirou, com os olhos cheios de ternura. Mesmo assim, sabe, sinto como se tivesse vivido tudo isso, por tudo que você me contou, pelas memórias que construí, ouvindo os causos da nossa infância. Sinto como se tivesse estado lá. E esteve. E Yolanda. Esteve. No nosso pensamento todos os dias. Porque tem gente que, mesmo ausente, nunca vai embora de verdade. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais aquela dor que doía quando era só ausência. Sinto saudade, sim. Sinto orgulho. E, acima de tudo,
Sinto paz. A vida foi dura, foi crua, mas também foi generosa no tempo certo. Ela me ensinou que nem toda ferida se fecha com remédio, mas com reencontro. Que família não é só quem nasceu do mesmo sangue, mas quem fica, quem cuida, quem perdoa. O Antero, meu companheiro de anos, partiu faz tempo. Mas antes de ir, me disse uma frase que nunca esqueci. A gente não escolhe como começa, Lourdes, mas pode escolher como termina. E eu escolhi terminar rodeada de gente. Gente que me chama de vó, de tia, de irmã, de Lourdes da feira. Gente que me respeita não pelo que tenho, mas pelo que construí com suor, lágrima e afeto. No meu quarto, tem uma colcha de retalhos que fiz ao longo da vida. Cada pedaço tem uma história. Um veio da blusa da Rita, outro do vestido da Neide. Um retalho vermelho foi da toalha de mesa da casa da Yolanda. Tem até pedaço de pano da roupa que Antero usava para ir ao roçado. Essa colcha, torta e colorida, é o retrato exato da nossa história. Cheia de emendas, mas firme. Cheia de marcas, mas quente. Um pedaço de cada um, costurado com tempo, dor e amor. E é isso que eu queria deixar de herança. Não é ouro nem terreno. É memória. É pertencimento. É a certeza de que a gente pode ser inteiro mesmo depois de ter sido partido em pedaços. Se você ouviu minha história até aqui, eu te agradeço. De coração. E te peço, não deixe sua história morrer com você. Conte. Compartilhe. Escreva. Grave. Nem que seja num caderninho escondido no fundo da gaveta. Porque, como diz minha netinha, que adora me filmar contando causos pro canal dela, vó, a senhora não é só história. A senhora é testemunha viva de que o amor pode costurar tudo de novo. E pode mesmo, meu filho. Pode sim. A história que você acabou de ouvir não é só um relato de saudade e reencontro. É um lembrete poderoso sobre o valor da família, da resiliência e do perdão. Ela nos ensina que mesmo quando a vida nos parte em pedaços, ainda é possível costurar um novo começo com os fios do amor e da verdade. Muitas vezes, crescemos carregando perguntas sem resposta, dores silenciosas, e sentimos que uma parte de nós ficou perdida no tempo. Mas a vida, com sua sabedoria silenciosa, sempre dá um jeito de unir os caminhos. Basta ter coragem para olhar para trás com compaixão e para frente com esperança. Essa história também nos mostra que família não é só sangue, mas quem escolhe ficar, quem cuida, quem escuta, quem estende a mão mesmo quando tudo parece desabar. Se essa mensagem tocou seu coração, se você também acredita no poder de curar através das palavras e da memória, se inscreva no canal Verdade Dita. Curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Porque aqui, cada verdade contada é um passo a mais para curar a alma de quem escuta. Verdade dita é verdade sentida.